Uma boa noite a todos os amados, abençoados em Cristo Jesus. Que a paz de Deus esteja em cada coração. O tema dessa noite que nós vamos trazer, diante de algumas pessoas que têm perguntado sobre o assunto que eu coloquei sobre Deus ter criado lá Adão e Eva, e então eles foram tentados. E eu anunciei aqui que Deus não havia criado um espírito. Então quem criou? Então houve perguntas para mim, me perguntando: irmão Paulo, Deus criou o mal? Então o nosso tema hoje é: Deus é maligno? Esse é o nosso tema. Deus é maligno? E talvez tenha sido a pergunta de muitos, perguntando se Deus é maligno. Afinal de contas, como que o mal apareceu então? Se não existe o diabo como ser de chifre, de cauda, um ser voante, da onde surgiu este mal? A palavra de Deus diz no livro de Isaías, no capítulo 45, no verso 7, diz assim: Deus anunciou pela boca de Isaías, falando a Isaías, ele vem falar pela boca de Isaías, dizendo, se mostrando como Deus, dizendo o seguinte: eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal, eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Então, já podemos ver que o bem e o mal procede de Deus. Isso mesmo. O bem e o mal procede de Deus. Então você está dizendo, irmão Paulo, que o mal é Deus que coloca sobre nós? Bom, vamos ver se você entende. Deus, para ser soberano sobre todas, ele, diante todos os atributos que ele tem de onisciência, onipresença, onipotência, diante de um ser todo-poderoso que ele é, nele, ele conhece o mal, ele tem o mal consigo, porém, o mal não domina ele. O mal, ele não domina Deus. Porque em Deus não há nenhum resquício de mal. Mas ele tem o mal, ele detém o mal. Ele detém o mal lá. O conhecimento do bem e do mal. Ele forma a luz e cria as trevas. Ele faz a paz e cria a guerra. E nós vamos ver isso. Eu queria citar um exemplo para você. No livro de Isaías, no verso 45, do capítulo do verso 13 ao 18. Em Isaías ainda 45, do verso 13 ao 18. Fala de uma pessoa, uma figura, um rei, que se chamava Ciro. Esse Ciro já foi perseguidor do povo de Israel. Já destruiu, já fez muitas matanças contra o povo de Israel. Mas agora, aprove a Deus usar a Ciro para reconstruir toda a cidade e trazer até aquele povo de Israel que estava exilado, afastado, trazer de volta, trazer abrigo para esse povo. Olha só que maravilha, olha só como que é esse Deus. Tudo, amados irmãos, está na mão de Deus. Ele detém o poder, ele detém a força, nele está toda a força, todo o poder para fazer o que ele bem quer, o que ele bem apraz.
A palavra de Deus também diz, nós podemos comprovar isso. O apóstolo Tiago diz que ninguém ao ser tentado diga, por Deus sou tentado. Né? O apóstolo Tiago no capítulo 1, no verso 13 e 14. Porque Deus não tenta ninguém e nem pode ser tentado pelo mal. Talvez você ainda vai me perguntar, mas irmão Paulo, então por que Deus, sabendo que o homem poderia pecar, por que Deus colocou aquela árvore lá? Por que Deus deixou esse mal, essa sentença de pecado, suscitar no coração do homem? Você sabe o que é confiança? Você sabe o que é amor? É amar alguém? Amar é confiar. E aquele que ama dá o livre-arbítrio. Aquele que ama verdadeiramente dá o livre-arbítrio. Não é o amor eros que os homens apregoam aí, não. O amor carnal, o amor eros que detém muitas das vezes a sua própria mulher prisioneira e diz que ama. A mulher, ele suspeita que a mulher está traindo, ele bate, ele maltrata. Não é esse amor. O amor de Deus, ele não suspeita o mal. Ele confia, ele tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Esse é o amor de Deus que Paulo descreveu lá, porque o amor, ele nunca acaba. E esse amor é que fez com que Deus confiasse em Adão e Eva. Presta atenção, amados. Presta atenção à atitude de Deus. Se Deus fosse maligno na sua natureza, se ele estivesse nele restício de mal, se o mal dominasse ele, então ele não faria o que eu vou dizer para você. Presta atenção. Deus plantou lá, colocou o homem e mulher lá no jardim do Éden. Mas ele chegou na sua comunhão com o homem e a mulher, falou que de todas as árvores eles poderiam comer, mas daqui estava no meio do jardim, essa eles não poderiam comer. E Deus, amando Adão e Eva, falou com eles, olha, porque no dia que vocês comer, certamente morrerás. Deus o exortou, Deus os advertiu de que teria consequência se eles não ouvissem a voz de Deus, se eles não acreditassem na voz de Deus como verdade, se eles por acaso tomassem Deus como mentiroso. Deus exortou, Deus amou, quando entregou a eles a palavra de exortação. Deus não criou o mal para Adão e Eva. Eles mesmos é que buscaram para si, escolheram para si desobedecer, ser contrário àquilo que Deus havia determinado. Desprezaram o conselho de Deus, a palavra de Deus, e isso transformou em maldição para ele. Amaldiçoando não só a si mesmo, como amaldiçoando a terra. Então você vê, como eu falei para você, eu ensinei o exemplo da vara de Moisés, que uma vez a palavra desprezada gera maldição. A mesma coisa aconteceu no Éden. Houve um desprezo pela palavra de Deus. Eles se levantaram contra, desprezaram a palavra de Deus. E Deus falou que teria consequência. Deus não amaldiçoou eles. Deus já advertiu na sua onisciência o que haveria de acontecer. Deus nunca amaldiçoou Adão e Eva. Eles amaldiçoaram a si próprio, amaldiçoando também a terra no seu plantio, na sua força, no seu vigor de produzir. Então nós vemos que Deus antes advertiu, Deus amou.
E eles é que preferiram se levantar contra Deus, fazer oposição a Deus. Então nós vemos que Ciro agora, ele foi usado. Esse Ciro aí é o mesmo Ciro. Ele também é dito da mesma forma que é dito na profecia lá, aonde fala sobre Lúcifer. Porque aqui nós vemos que na cidade de Tarsis o povo, os reis estão apoiados na luxúria, no poder, na dominação, se considerando Deus. Esse Ciro que foi inimigo do povo de Israel, você vê que agora Deus usa ele para juntar, para trazer. Ele que outrora dispersou o povo, agora ele é usado por Deus para juntar, para atrair, para cuidar, para fazer edificar a cidade que outrora ele combateu. Vê, Deus cria a paz e cria a guerra. Ele cria o bem e cria o mal. Ele detém o poder. A nossa vida está na mão de Deus. Presunçoso é aquele coração que pensa que detém o domínio da sua própria vida. Porque hoje está bem com o status financeiro, ou porque hoje tudo vai bem, e pensa que com isso não depende de Deus. Não busca Deus em oração, não tem um diálogo com Deus, não agradece, não glorifica a Deus pelos seus feitos, não dá glória a Deus. Infeliz é este homem, esta mulher, que pensa que tudo vem da sua própria força. Maldito é o homem que confia no outro homem e que faz da carne mortal o seu braço direito, o seu braço de força. Quando o homem confia em si mesmo, a tendência dele é sofrer, é ser castigado para que ele se volte para Deus mais uma vez. A palavra de Deus ainda diz que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma, não há nenhum resquício de trevas. Deus não tem maldade em si, Ele não deseja o mal, Ele não trama o mal, Ele não brinca com as nossas vidas como marionetes, como muitos andam dizendo. Não, antes o homem tem colhido aquilo que tem plantado. Muitas das coisas, muitos males da nossa vida têm sido fruto dos nossos próprios erros, do nosso próprio pecado na carne. Porque Deus não tem nos condenado, muito menos após a glorificação de Jesus. Deus não olha para você com pecado. Ele não tem acusação nenhuma contra você. Mas se existe um mal que vem contra você, é porque você tem plantado e você tem colhido. Então, você tem colhido o mal que você tem plantado, porque aquilo que o homem semear, isso também ceifará. E nós vemos que Deus, no seu amor, por meio de Jesus, mesmo sabendo que Judas metia a mão dentro da sacola, Judas o estava vendendo a Jesus, além de pegar o dinheiro das ofertas, ele também estava interessado em vender Jesus. Jesus já sabia disso. Mas mesmo assim, Jesus amou Judas naquele período da sua vida. Ele exortou a Judas, ele falou, olha, ele falou que sabia que Judas estava traindo, aquele que mete a mão no prato comigo, esse há de me trair. Aquele que eu der o pão molhado, esse há de me trair. Falou para Judas, vai lá, faz aquilo que tu tem que fazer, se apressa, e vai. Porque Judas já era do maligno. Ele era descendente de Caim, ele já tinha prazer no mal. E Judas, quando tomou esse tipo de atitude, é porque ele duvidava de que Jesus realmente era o Filho de Deus. Então ele colocou Jesus à prova para ver se realmente ele iria se levantar, empunhar a espada, combater, descer fogo do céu.
Então ele duvidava de quem era Jesus. Por isso ele o traiu. E nós vamos continuar no próximo vídeo. Que a paz esteja com todos vocês.